Muita gente que sofre de má digestão, arrotos, gases em excesso, acidez e estufamento, quando é diagnosticada com pedra na vesícula, acredita que achou o problema e que tudo se resolverá após a cirurgia. Acontece que pedra na vesícula costuma vir de brinde para quem sofre de hipotireoidismo, sendo que os sintomas digestivos não irão se resolver sem um tratamento paralelo para a tireoide. Uma coisa interfere na outra. Eu já passei por isso e o pior é que a pedra poderia ser evitada se alguém tivesse me explicado o que vou contar nesse vídeo. Também explico qual a relação entre uma coisa e outra e como resolvi ambos os problemas. Mas antes disso, nos ajude a continuar ajudando. Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações. Obrigado! No início de 2016, fui diagnosticado com hipotireoidismo. Estava há meses com vários sintomas estranhos. Talvez anos. Falo sobre vários deles nos outros vídeos sobre a tireoide. Aqui pretendo contar sobre a pedra na vesícula que me levou a uma cirurgia. Minha idade na época era 49 anos. Meu peso 88 kg e minha altura 1,85 m. Na época achei que o problema da tireoide era uma coisa recente, mas depois percebi que já estava com sintomas há uns 3 anos. Falta de ar ao deitar, respiração curta, muita acidez, aftas frequentes, arrotos. Arrotos o tempo todo. Inúmeros. Qualquer coisinha que comia começava a arrotar. Não me sentia estufado como algumas pessoas, mas arrotava direto. Cheguei a suspeitar de hérnia de hiato, mas fui levando, porque na correria do dia a dia não estava dando para parar por conta de arrotos. Falarei mais sobre isso em um próximo vídeo. Só que minha pressão andou subindo. Um dia chegou a 18/10 com um aperto no meio do peito sem dor. A dor era nas costas. Tontura e suor frio completavam o quadro. Fui dirigindo para o hospital pensando em infarte, mas o eletrocardiograma deu normal. Insistiam que era um problema estomacal, mas ninguém sabia me informar qual. Fui medicado para a pressão e ainda para a dor no peito com antiespasmódico. Melhorei e fui embora. Apesar de ser um hospital de ponta, continuei sem o diagnóstico. Acabei em um cardiologista para rever minha pressão. Tomava losartana 50 mg há mais de 10 anos, pois sou hipertenso. Parecia que o remédio não estava mais dando conta. Mas na verdade não era nada disso. Estava sem um cardiologista de confiança, pois me mudei de endereço e o anterior ficava muito distante. Mas bastava continuar o remédio e vida que segue. Bom, apesar de não ter sentido confiança nesse médico, que escolhi pelo plano e pela proximidade, consegui os pedidos de um ecodoppler e outros exames para um check-up básico. Entre eles um ultrassom abdominal e uma dosagem de vários hormônios, inclusive o TSH. O TSH mostrou o hipotireoidismo e um pouco de gordura no fígado. O ecodoppler mostrou meu ritmo cardíaco atrasado. Fora tudo isso, o resto estava normal. Já havia aparecido uma alta nos meus triglicerídeos desde 2013. Isso já era por causa da tireoide lenta, mas nenhum médico suspeitou. Acharam que era minha dieta. Mas minha dieta sempre foi saudável. Não sou de carne vermelha, nem doces, nem gorduras demais. Tomo uma cerveja de fim de semana, mas nada que pudesse causar alterações no lipidograma, que é o exame das gorduras no sangue. Mas atenção! Foi exatamente isso que acabou se transformando em uma pedra na vesícula. Logo em seguida comecei a tratar a tireoide, pois as alterações no ecodoppler me deixaram assustado. Também falarei disso em outro vídeo. Passei a caminhar quase diariamente uns 2 a 4 km para baixar os valores do lipidograma, que são os triglicerídeos, colesterol e a gordura do fígado. Minha respiração foi melhorando, a pressão ficou ok, em 3 meses tudo ficou normalizado. Menos a digestão. Com a levotiroxina e caminhada o metabolismo acelerou, o organismo começou a queimar a gordura acumulada e os triglicerídeos despencaram, o colesterol normalizou e uma leve gordura que havia no fígado sumiu. Mas é exatamente isso que provoca a pedra na vesícula. Com a aceleração do metabolismo,
O fígado não dá conta de processar a gordura que é queimada em grande quantidade e essa pedra que é de colesterol se forma. Poderia ser também de bilirrubina, mas seriam por outros motivos. Esse problema também costuma ocorrer em obesos pacientes de cirurgia bariátrica. Com a perda acentuada da gordura surge a pedra, tanto que atualmente os médicos já aconselham a retirada da vesícula, para não ter que abrir o paciente uma segunda vez. Pedra na vesícula não desaparece, não normaliza, não sai. Só com cirurgia. E é por isso que temos de fazer esse alerta. Ninguém espera isso, ter uma alteração hormonal e acabar num centro cirúrgico. No primeiro momento, como passei a me sentir melhor de tudo, não via necessidade de correr atrás de cirurgia, pois não sentia dor nenhuma. Além disso, comecei a pesquisar sobre a cirurgia de vesícula. Não vou entrar em detalhes, pois na internet você encontra muita informação. Queria saber do pós-operatório, do tempo de licença no trabalho, das perspectivas da vida sem vesícula, etc. Não gostei do que vi. 40% das pessoas que se operam ficam com diarreia. Para sempre. No meu trabalho tenho 2 colegas, um homem de 55 anos que operou há alguns anos e não ficou com o problema. Uma moça de 35 ficou. Cerca de 30 minutos após comer qualquer coisa tem de correr para o banheiro. Cara, isso não é vida. Você vai com sua parceira no restaurante e daí a pouco tem de correr para o banheiro. Ou para casa, ou pro banheiro do motel. Um cineminha nem pensar. Só isso já era o suficiente para eu querer evitar a cirurgia. Depois vi que muitas pessoas relatam os mesmos sintomas que eu tinha antes da cirurgia após a cirurgia. Dispepsia, arrotos, estufamento, má digestão. Até então eu achava que esses sintomas eram culpa da pedra, o que depois descobri que não era bem assim. Segundo meu médico da época, tem gente com pedra na vesícula que passa a vida toda com ela, nem sabe e vai morrer de outra coisa. Pretendia seguir o mesmo caminho. Melhor uma vesícula mais ou menos do que nenhuma. Errado. Não teve jeito. Consegui ir levando até o final de 2017 e nesse momento já estava ansioso pelo momento da cirurgia, que me livraria de muitos aborrecimentos. Um ano depois, a piora dos sintomas digestivos me levou de volta ao hospital com um desconforto enorme e dores abdominais. Apesar de não ser uma inflamação na vesícula, a médica que me atendeu foi a primeira a me explicar que se a pedra se deslocasse e entupisse o colédoco, que é o canal por onde sai a bile, o pâncreas começaria a se autodigerir e a cirurgia seria de emergência, sendo que uma pancreatite pode ser fatal. Nesse caso a cirurgia teria de ser aberta, pois a crise provoca aderências e seria então bem pior do que a videolaparoscopia que eu acabei fazendo 2 meses depois. Fiquei com 3 furinhos no abdômen e um pequeno corte no umbigo. Tive alta na manhã seguinte. É claro que não é um procedimento simples. Envolve muitos riscos. Confesso que estava muito preocupado, mas foi a melhor decisão que tomei. Soube de um caso pouco depois em que a filha de uma amiga ficou um mês internada e quase morreu por conta da pancreatite provocada por uma pedra. O período pós-operatório foi tranquilo. Uns 2 dias sem poder fazer movimentos bruscos, até porque fica dolorido. 4 dias para andar até a padaria. 10 dias para dirigir e pisar sem desconforto nos pedais. 10 dias também para conseguir dormir de lado. Antes disso era bem estranho. Ao virar de lado parecia tudo solto lá dentro. Em 15 dias já estava de volta no trabalho. Bom, mas como poderia ter sido evitada a formação da pedra? Creio que tratando a tireoide mais lentamente no início. Comecei tomando 25 microgramas de levotiroxina e depois de um mês, após exames, subimos para 50 microgramas. Meu TSH no início estava em 20 unidades de referência e após esse mês tomando 25 microgramas caiu para 6 unidades de referência. Por isso aumentou o remédio um pouco mais. Talvez fosse o caso de aumentar menos, de 25 para 37,5 microgramas. Também podia ter começado com 12,5 microgramas, seria outra tentativa. Ou talvez devesse levar 2 meses para aumentar a dose.
Bom, agora não dá mais para saber. Mas para complicar mais, também não dá para confiar muito nas doses de levotiroxina à venda por aí. E isso que é muito sério, eu explico bastante em outros 2 vídeos que vou deixar aqui na descrição. Na época eu não sabia disso. Assim, se você tem um diagnóstico de pedra na vesícula, é bom ver como anda a sua tireoide. Se por outro lado, seu hipotireoidismo foi descoberto recentemente, procure regular a dose mais devagar do que eu. Talvez evite um problema de vesícula e uma cirurgia. Se esse vídeo te ajudou, por favor multiplique. Vamos ajudar mais gente. Lembra de se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações e compartilhar. Nós te agradecemos. Espero ter ajudado.